Glória a Deus. Olá, povo de Deus. Boa tarde. Estou aqui fazendo mais um vídeo. Esse vídeo eu estou fazendo de livre e espontânea vontade para passar a vocês, irmãos, conhecimento. Eu me preocupo com o conhecimento, que no começo da minha conversão, o conhecimento bíblico era muito escasso. Então eu morava no interior de São Paulo, não tinha acesso a livros, né? E uma das grandes preocupações que toda pessoa tem quando começa a frequentar a igreja, se realmente está fazendo certo ao frequentar a igreja, ler a Bíblia, e na hora de tomar a decisão ali, se vai se unir com aquela igreja, se vai se batizar ou se não vai se batizar, isso aí deixa a pessoa muito insegura. Eu acho que a falta, na minha opinião, a falta de conhecimento, ela deixa a gente com medo, porque quando você não tem conhecimento, você não tem certeza do que você está fazendo. Então, no meu ponto de vista, o conhecimento, ele é muito importante porque você descobre, através da leitura da Bíblia Sagrada, o meio, o caminho pelo qual você vai se entregar, se dirigir. Bom, em muitos vídeos que eu tenho feito com os irmãos, esse aqui eu estou fazendo mesmo, de livre e espontânea vontade, né? Sem colocar dias exclusivo para membro nem nada, porque faz 20 anos, 22 anos que eu já sou crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pastor da Igreja Evangelho da Fé. Não tenho pai pastor, não venho de família que são pastores, não. Tudo que eu aprendi mesmo foi lendo os meus livros, fazendo as minhas pesquisas, examinando a Bíblia Sagrada. Como se diz, né? A teoria que eu tenho é a teoria da Bíblia. O amadurecimento que eu tenho é um amadurecimento bíblico que nos leva ao conhecimento. Aí você vai se perguntar, né? Mas aí como que você chegou a esse amadurecimento bíblico? Simples. Eu quero começar aqui com vocês. Um dos primeiros textos que mais me chamou a atenção, ainda quando eu estava como um novo convertido, então eu sempre, não que eu me espelhava, mas eu sempre gostava de ouvir todo mundo, todas as pregações na igreja, eu gostava de ouvir, né? E na época um pastor, eu acredito que foi o presbítero Augusto, né? Igreja Pentecostal Deus e Amor, interior de São Paulo. Ele, numa das suas pregações, eu prestei atenção, né, no que ele estava pregando. E ele falava ali do amadurecimento da fé. E eu percebi que eu não era muito maduro para aquela nova realidade cristã que eu estava vivendo. Eu era católico, era uma pessoa que não queria ir para o inferno, mas quando eu escutava os irmãos falando de Deus, algumas pessoas não transmitiam a segurança que ele transmitia. Então ele leu ali, que eu vou ler para vocês agora, aqui a carta aos Hebreus, né? Hebreus, capítulo 5, versículo 11, diz assim: do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, pois porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então eu nunca fui um ouvinte, uma pessoa negligente na hora de ouvir. Só dar uma atençãozinha aqui, porque eu gosto sempre de marcar. Muita coisa eu já sei de cabeça, então eu nunca gostei de ser negligente. E ser negligente em que sentido? Negligente no sentido de, não fui com a cara do irmão que tá pregando, então, eu não gostei, não vou dar. Não, nunca fui assim. Por mais que eu me sentisse inseguro, se a pessoa não tivesse uma boa expressão para poder falar, eu sempre queria aprender. Eu estava disposto a aprender, independente se fosse um leigo falando de Deus que estava na igreja há muitos anos, ou uma pessoa que tinha instrução. Bom, para mim, o evangelho ele é um poder
dado por Deus aos homens, e os homens falam pela fé em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso muda vidas. Bom, mas nesse dia o presbítero falava e citava o texto de Hebreus, capítulo 5, versículo 1, ele falando do amadurecimento da fé, e me chamou muito a atenção, porque ele falava assim, do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligente para ouvir. Não sei agora, tá? Eu não sei como que tá o evangelho fora, porque agora sou pastor da minha igreja, então não saio muito, não vejo muitos vídeos de pregação, mas eu percebo que existe um pré-conceito, quando eu falo pré, que nas preliminares ali, de quando a pessoa olha um vídeo, a primeira coisa que a pessoa faz é ver se ela vai com a cara da pessoa ou não, e depois ela vê se vai escutar ou não. Então, primeiro eu tirei o preconceito, né? Aqui, se era uma pessoa simples ou se não fosse simples, eu queria saber qual era o raciocínio da pessoa. Eu nunca me limitei apenas pelo fato da aparência ou da descrição da pessoa na forma de falar. Não. Eu queria entender o que estava sendo explicado, eu queria absorver o máximo da fé cristã e queria aprender. E foi útil para mim. Foi útil para mim porque eu me tornei uma pessoa mais seguro, né? Porque quando você ouve várias pessoas, né? Você escuta um pastor, um presbítero, um membro, você escuta uma senhora que está dentro da igreja há 10, 20 anos, você escuta ela falar as coisas, você fala, poxa, realmente a gente tem que ouvir as pessoas, principalmente os mais velhos, são aquelas pessoas de cãs brancas, né, cabelo branco, aqueles que você acha que não tem nada para ensinar, são as pessoas que mais tem ali, é como se fosse um vaso dentro da igreja de barro, cheio de azeite, mas como é de barro, não é de prata e nem de ouro, então as pessoas sempre procuram aquilo que tem a aparência melhor. Mas o problema da insegurança é mais profundo ainda, porque hoje as pessoas elas não ouvem alguém porque tá tentando entender o raciocínio da pessoa. Não, a pessoa primeiro vai pela estética, pela beleza. A pessoa olha e falou, bacana, que imagem bacana, eu vou ouvir. Não tem muito essa coisa de treinar o ouvido ou treinar o raciocínio para entender, porque a questão eu achei bacana, eu quero assistir. A outra coisa não, peraí, deixa eu entender o que o rapaz está dizendo. Então isso me chamou a atenção. Hebreus 5:11, do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então se ele fala, do qual muitos temos que dizer, por exemplo, o assunto era muito falar. De difícil interpretação, quer dizer que cada um tem uma expressão própria. A Bíblia ela tem a sua própria interpretação, né? Mas nós também temos as nossas convicções de fé e a gente interpreta uma leitura dessa forma. É como eu estou interpretando aqui para vocês agora. Eu estou lendo e estou interpretando de acordo com o meu entendimento. Mas o que eu estou lendo já possui interpretação própria, porque o texto diz, do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então, quando a apóstolo fala, o que faz um homem ser negligente para ouvir? Você gosta de ouvir todo mundo? Então, foram coisas que eu fui, como se diz, né, meus irmãos? Foram coisas que com o tempo eu comecei a assimilar. Falei, pô, peraí, é verdade, né? Se a gente é muito simples, as pessoas não querem escutar a gente não, meu irmão. Se você for um cara muito simples, as pessoas não vão te dar ouvido. Difícil? Só se for Deus. Só se for Deus. Eu tô no YouTube já há 2 anos, né? Que eu tô aqui no YouTube. Gosto muito do YouTube, o jeito da plataforma. Gosto muito de coração, quando eu falo isso de coração, porque o YouTube dá esse privilégio da gente fazer um vídeo ao vivo aí e ficar 1 hora, 2 horas. Se o público gostou do assunto, o público vai ficar. Então acho
Um lugar muito bacana para dizer isso. Bom, negligentes para ouvir. Isso aí me preocupou no começo. Então eu falei, meu Deus, será que eu sou negligente? Será que eu sou uma pessoa negligente para ouvir? Não vou amadurecer? Porque qual que era o meu problema? O medo. Claro, se você está na igreja, você não se batizou ainda, você não aceitou Jesus ainda, você não sabe a igreja que você vai ficar, você se identifica com alguém ali que está pregando a palavra. Isso não é o suficiente, porque nem todo mundo é eterno. Talvez você se identifica com uma forma como eu estou me expressando, mas você não vai se identificar com todo mundo, caramba. Não é verdade? Tem pessoa que você fala, pô, você sei lá, não gosto do jeito que ele fala, eu não entendi. Bom, mas eu queria amadurecer. Então, Hebreus 5:12, ele fala, portanto, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessiteis de vos torneis a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Olha, você vê, através de ser negligente para ouvir, a negligência no ouvir, agora, o que motivou a negligência, a gente não sabe. Mas a gente sabe que através de ser negligente, o amadurecimento ele demora séculos. Demora anos. Você vê gente da igreja que está na igreja há 30 anos. Se você escutar a pessoa pregar, você fala, poxa, mas esse cara não é pastor. Mas como não é pastor, mano? Não é pastor porque é o jeito que ele fala. O cara é inseguro, fala com insegurança. Ele aborda um assunto, não sabe onde vai começar, não sabe onde vai terminar. Então tem isso. Então eu tinha muita insegurança. Claro, estou chegando agora na igreja, né? Precisava de tutores, pessoas que me ensinassem. E eu comecei a procurar a agulha no palhó, né? Falei, poxa, vamos ver um pregador bom aí, uma pessoa que explica, porque eu quero entender isso aqui. Mas aí o presbítero pregando, quando eu entendi que pelo tempo deveria ser mestre, até na época a gente falava assim, meus irmãos, até engraçado, esse aí ele não congrega, ele vegeta, é um pé de alface. Porque você sabe, né? Tem irmão que na igreja ele passa 5, 6 anos, 10 anos, ele não vira nada, né? Ele não vira um membro, ele não vira um pastor, não vira um presbítero. Não estou dizendo que você tem que ter o cargo, estou dizendo que a sua fé te leva a esse amadurecimento e você se torna essa pessoa por você não ter essa negligência no ouvir. E você não perdeu esse tempo, né? Você não jogou esse tempo fora. Poxa, que tem muita gente que joga esse tempo fora. Muita gente está dentro da igreja 10, 20 anos, jogou todo o tempo da vida fora. Ué, pastor, você não quer que as pessoas fiquem dentro da igreja? Não, mas não como um pé de alface, né? Porque se ficar dentro da igreja como um pé de alface, você não vai evoluir. Por exemplo, eu sou apaixonado em ver visões e revelações e depois confrontá-las com a Bíblia. Eu acho bonito Deus falar em teofania. Uma das coisas que me chamou tanta atenção. Mas eu não queria ficar dentro da igreja vegetando como um pé de alface. Mas não queria mesmo. Não que eu tinha o desejo de ser pastor, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que eu queria conhecer as coisas de Deus com propriedade, com segurança. Mas não queria perder tempo, não. Eu queria que cada minuto fosse muito bem aproveitado, porque senão não valia a pena. Gostei de ouvir a pregação do Evangelho. E aí quando ele fala que pelo tempo, né? Pelo tempo que tinham, deveriam ser mestres, Hebreus 5:12 fala, porque já devendo ser mestres pelo tempo, quer dizer, pelo tempo deveria ser um mestre. Ainda necessiteis de vos torneis a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Já pensou você falar de batismo uma pessoa que está 10, 20 anos na igreja? Ela já ouviu esse assunto milhares de vezes. E vos havei feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então a coisa era feia, gente. Então às vezes você fala assim hoje, né? Você fala, mas meu Deus, as igrejas estão numa situação terrível. Existem pessoas dentro da igreja, que estão dentro da igreja fazendo o quê? Porque são pessoas que você percebe que não entende bulufa com bulufa, não fala nada com nada, não tem. Essa pessoa tá aí 10, 20 anos fazendo o quê, meu Deus do céu? Então eu tinha essa preocupação. Hoje não tenho mais, aprendi bastante coisa. Mas o meu tempo, né, para 20 anos de crente, me tornei pastor aos 35 anos, até achei que virei pastor cedo demais, né? Mas com 5 anos já dentro da igreja, eu tomava conta de igreja. Isso aí ajudou
o meu amadurecimento, mas eu encontrei uma grande resistência, porque eu me tornei pastor aos 24 anos de idade, que eu me converti aos 20 anos de idade. Quando eu completei 21 anos de idade, eu me batizei. Com 24 anos de idade, eu comecei a dirigir igreja. Aí a teoria muda, né? Porque na teoria você fala assim, pô, teoria bacana, mas na prática aí você vai entender o porquê que muita gente está muito tempo dentro da igreja e não amadurece. E quando eu citei para vocês o texto aqui, né, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porque vos fizeste negligente para ouvir, eu passei uma situação indo era o irmão Gervânio. O irmão Gervânio era jovem, congregava no Lisboa, e aí ele inventou de falar, não, você vai tomar conta de igreja. Eu falei, meu Deus, mas eu tomar conta de igreja? Eu falei, não, eu não. Não, você vai e eu vou ensinar você. Eu falei, meu Deus, quero nem ver. Bom, chegou lá, né? Chegou lá, ele era o pastor do campo e me lembro como se fosse hoje que eu tinha que ser apresentado por ele lá, né? Tinha que se apresentar, ó, aqui é o seu novo dirigente. Ó, irmão, ó, o seu novo dirigente aqui. Então ele fazia uma oração, dava uma palavra, né? Ele já dominava mais o jeito da coisa e falou, aqui tá o dirigente. E aí ele falou, ó, agora você tem que dar uma pregação aí, você tem que pregar. Falou, não, pregar é comigo. Pregar, eu vou pregar, vamos falar de Deus aqui. Aí fui lá, me apresentou, foi muito bacana, porque quando o pastor do campo, ele chega em você e fala, não, você vai, se ele vê em você esse brilho, essa capacidade, fala, não, você vai, isso ajuda muito, né? Isso aí é uma catimba, né? É como se fosse um carimbo, ó, confia nele que o rapaz tem potencial. Nesse ponto me ajudou, mas no outro dia eu me deparei com uma situação muito difícil. Tinha um obreiro na igreja já de seus 56 anos de idade. E ele não gostou muito, não. Ele não gostou muito porque ele falou, pô, faz 10 anos que eu tô aqui. Vocês nunca me deram a oportunidade para dirigir igreja, colocar esse moleque aí. Eu, sinceramente, me senti constrangido, mas fiquei na minha, né? Falou, vamos ver o que vai acontecer. E aí o que aconteceu? Nesse enfrentamento desse obreiro comigo, que eu não enfrentei ele, né? Nem parti por usar o púlpito para poder atacar, né? Eu fiquei observando ele, respeitei ele de maneira respeitosa. E ele teve a oportunidade de abrir o culto lá, todo mundo tinha a oportunidade de abrir o culto, ele foi, pregou, falou e tal. Aí eu quieto, né? Aí chegou o dia do culto, né? Que é chamado culto de doutrina. O dia que o pastor vai pregar é chamado de culto de doutrina. Por que doutrina? Porque é o pastor que vai dar o ensinamento, é que vai dar a direção. E aí, eu abordei, né? Eu não lembro o que eu preguei, mas eu percebi que tinha um certo preconceito comigo, porque eu era muito jovem tomando conta de uma igreja. Um rapaz de 24 anos de idade tomando conta da igreja. Eu falei, e agora? Bom, vamos falar da realidade. Nossa, o tempo passa rápido. Eu vou encerrar aqui. Outro dia eu faço outro vídeo contando as minhas experiências, dando uma palavra. Mas eu me baseei naquilo que o pastor tinha pregado. Por que as pessoas... Agora volto ao assunto. Por que as pessoas são negligentes para ouvir alguém? O que torna o homem negligente para ouvir? Uma pessoa negligente. Por que ela negligencia o ensinamento? O Senhor, o profeta Isaías, ele disse, no capítulo 53, ele fala do ministério de Cristo, que ele foi um ministério também sem crédito, tá? No começo, o ministério de Cristo foi um ministério sem credibilidade por causa da sua aparência e sua origem. Mas depois ele acaba vencendo o preconceito, a rejeição. Não, você que está vendo esse vídeo aqui, eu não sei qual é a sua capacidade, eu não sei qual é o seu sonho, mas eu quero dizer para você, se você ama a palavra de Deus e você gosta do testemunho de Cristo, e você é um tipo de pessoa que você começa a associar o que está sendo pregado com a sua vida. Você olha o que está na Bíblia e começa a associar. Pô, o que está escrito aqui está falando comigo. Quer dizer para você que você está no caminho certo.
E que muito Deus vai te abençoar. Tá, pastor, e aí, como é que foi? Bom, e aí, Isaías 53, né? Li Isaías 53. E tá escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação? Então o profeta Isaías, primeiro, ele começa com uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Por exemplo, você ter crédito, uma pessoa parar e falar, não, quero ouvir esse cara aí. Quero ouvir o irmão falar aí. O que faz com que você dê crédito para a pessoa? Quem deu crédito à nossa pregação? Primeira pergunta. Como que você olha uma pessoa, vê um vídeo e fala, pô, vou ouvir esse irmão aí porque eu acho que vale a pena, hein? O que faz você parar para ouvir alguém que está falando de Deus? Então, como que Jesus abordou isso? E aí, quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou? A quem se manifestou o braço do Senhor? Quer dizer, o Senhor manifestou o seu braço na vida de quem? Ó, o braço do Senhor é com aquele irmão ali, hein? Aquela irmã ali, o braço do Senhor é com ela. Continuando. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejasse. Para receber. O lugar que ele vem é de pobreza, é terra seca. Não é bonito, não é belo não. Formosura não tinha. E olhando para ele, nenhuma beleza víamos. Então Jesus não era esse Jesus do quadro, né? Aí quando eu li esse texto, eu achei muito bonito, porque assim, um negão pregando. Eu mesmo tinha esse preconceito comigo mesmo, né? A pessoa de cor, ela tem muito isso, né? Apesar que preconceito hoje no Brasil, falando sincero, ninguém fala que tem preconceito da pessoa de cor. Só não dá oportunidade, entendeu? Eu conheço igrejas que falam que, ó, não, não tem preconceito com você não, você só não vai virar nada aqui. A gente não tem preconceito não, viu? Que isso, irmão? Tal. Você só não vai ser pastor aqui, você não vai ser nada aqui. Você pode pregar, pode orar, pode tomar conta de igreja, mas cargo, não, aqui você não... E pulando essa história e continuando, né? Era desprezado e indigno entre os homens, homens de dores, experimentados no trabalho. De quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Você não acha que Jesus era preto, hein, irmãos? Se ele não era negro, era aí um moreno escuro, né? Porque quando você olha um israelita, ele tem cabelo escuro, olhos castanhos escuros, moreno claro. Então eu acredito que Jesus era um homem de olhos. Eu acredito. Porque Isaías descreve ele, né? Era desprezado entre os homens. Homens de dores. Quer dizer, veio de família humilde. Experimentados nos trabalhos. De quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não nós fidemos dele caso algum. Então, essa parte em especial, quando eu comecei a ler, eu falei, pô, então Jesus do quadro é mentiroso. Esse Jesus que o pessoal pinta no quadro, entendeu? Aquele Jesus europeu, olho azul e tal. Ali eu já comecei a abrir meu olho, assim que eu cheguei na igreja. Eu falei, pô, então... Nossa, e em casa tinha uma quadraiada, meus irmãos, você não tem ideia. Tinha a quadra da arca, tinha o quadro do coração de Jesus, aquele Jesus do olho azul, cabelo comprido. Todo mundo gosta do Jesus, olho azul e cabelo comprido, mas biblicamente falando, não. Pastor, e a igreja? Aí eu me identifiquei e entendi. Eu entendi a questão minha na igreja, eu percebi que eu não poderia deixar e não poderia ser intimidado porque a pessoa achava que eu não tinha cara de pastor, que eu era moleque demais. Eu tinha que respeitar as pessoas e propor o que eu deveria fazer ali. E qual era a proposta minha como pastor? Levar comida às ovelhas, né? Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele orienta, o bom pastor, ele leva as ovelhas a um pasto verdejante. Leva elas ao conhecimento, né? E, poxa vida, é até bacana fazer esse vídeo aqui, meus irmãos, que eu quero dizer para vocês uma coisa. Nós somos membros da Igreja de Cristo, em particular. Quero dizer para você que está chegando agora, você que é novo convertido ou já se afastou do Evangelho, a insegurança é falta de conhecimento. Deus, quando Deus ele olha para você, quando você para ouvir uma pregação, a primeira coisa que Deus vê
é se você tem desejo de conhecer Ele. E quando você tem desejo de conhecer Ele, Ele prepara as pessoas certas, Ele prepara a mensagem certa para abrir o teu coração e tirar a tua insegurança. Né? E pelo tempo, você não pode ser negligente para ouvir. Você não pode, entre outras palavras, né, desprezar a pessoa pela cara ou pelo jeito, não. Primeiro você tem que ouvir o que a pessoa está dizendo, se realmente faz sentido, se a pessoa realmente tem domínio do assunto, e depois você decide. Mas eu acho que tem que dar uma oportunidade para poder ouvir a pessoa, tá bom? Esse aqui é meu vídeo que eu deixo para vocês aqui. O intuito do meu canal é, como sempre eu disse a vocês, é passar para vocês o conhecimento, o entendimento que eu tive e de alguma forma contribuir para o seu crescimento espiritual. Desde já quero agradecer a todos vocês, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz, tá bom, meus irmãos? Estou gravando esse vídeo aqui para vocês verem com calma. E se gostou, tá bom? Aí fica a seu critério se inscrever no canal ou deixar o seu like. Obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.